Bora lá, meus amigos. Pós-jogo aqui de Vasco 1, Juventude 3 pelo Campeonato Brasileiro. Vasco conhecendo a sua terceira derrota seguida na competição. Um momento muito esquisito, né? Que o Vasco está vivendo na temporada. Saiu literalmente do céu para o inferno sem nem passar pelo purgatório, né? Não teve ali um momento mais ou menos que não, começou a oscilar. Foi direto do céu, 4 vitórias seguidas. Time bem, torcida confiante, torcedor já pensando em coisas positivas, vamos brigar por Libertadores, estamos vivos aí na Copa do Brasil, e aí engrena 3 derrotas no Rio de Janeiro, né? 2 sendo em São Januário, seguidas, para deixar o torcedor com o pensamento do seguinte: ainda bem que a gente já tem 42 pontos, faltam só 3 aí para fazer os 45. Se tivesse mais algumas rodadas ia passar sufoco. Então assim, a gente foi literalmente do céu para o inferno em coisa de 2 semanas. 2 semanas não, a gente pode dizer uma semana. 2 semanas mesmo. Enfim, que é isso, meus amigos? O que aconteceu hoje? Estou aqui, eu cheguei agora de São Januário, estou aqui tentando entender ainda o que aconteceu hoje. O que o Vasco conseguiu fazer hoje contra uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, né? Tanto que está ali brigando contra o rebaixamento. E o Juventude ganhou as 2 partidas do Vasco, né? Ganhou lá em Caxias do Sul e ganhou também em São Januário, hoje 3-1. Um 3-1 inacreditável, vergonhoso. Tem que ter cobrança, tá? Tem que ter cobrança. Tem que ter uma sacolejada no elenco, na comissão. Enfim, tem que ter cobrança, não tem como. E cobrança que eu tô dizendo é cobrança da diretoria, né? De dentro do clube, cobrança interna. Não tô falando aqui pra torcida ir atrás de jogador e nada do tipo, ir em treino, nada do tipo, né? Pelo amor de Deus, é importante você deixar claro. Tem que ter cobrança interna, de comissão técnica com o jogador, de diretoria com o jogador, porque não pode, gente, o momento tá esquisito. Alguma coisa tem que ser feita. Inclusive, eu vi aqui, acho que foi o BTB que postou que o Pedrinho foi no vestiário, né, para cobrar o elenco, para cobrar uma mudança de postura, enfim, para conversar com o elenco. Isso realmente tem que acontecer. Mas vamos lá. Vamos falar dessa partida. A expectativa antes do jogo era de uma recuperação do Vasco, né? Hoje era o jogo ideal para o Vasco se recuperar contra uma equipe fraca jogando em São Januário, estádio lotado, enfim. Tinha tudo hoje para ser um sábado de redenção para o vascaíno. Mas o que aconteceu foi tudo ao contrário. O Vasco até começa o jogo jogando bem e abre 1-0 com o Ryan. E aí, quando o Vasco abre 1-0 com o Ryan, ali no primeiro tempo, a impressão que dava agora o Vasco vai, enfim, naturalmente construir a sua vitória, daqui a pouco sai o segundo gol, daqui a pouco sai o terceiro, e o Vasco vai sair daqui com os 3 pontos. Mas teve um apagão, assim, parece que alguém chegou aí, desligou o disjuntor, que aí em coisa de 5 minutos o Vasco conseguiu tomar 2 gols e acabou o jogo, né? O primeiro gol, um cruzamento na área que passa por toda a área do Vasco, o atacante do Juventude chega sozinho por trás, ali nas costas do Piton, se não me engano, para fazer o gol do empate. E aí o segundo gol, gente, uma bagunça total, né? Uma falha do Léo Jardim, falha também do Nuno Moreira. O Léo Jardim tenta sair, jogando rápido. O Nuno Moreira estava com a cabeça no mundo da lua. Aí o jogador do Juventude foi mais rápido que ele ali para tomar a bola. Nisso a bola sobra para o Nenê. O Nenê consegue ainda fingir que vai chutar, cortar. E aí bate o Léo Jardim. Acho que era uma bola defensável também. O Léo Jardim não consegue tirar. E aí o Juventude faz 2-1, o Vasco leva mais uma vez gol do Nenê, né? Nenê que nem comemorou, mas enfim, o Nenê que fez gol no Vasco lá em Caxias e fez gol no Vasco aqui também. E aí nesse 2-1, e vou te falar, acaba o primeiro tempo 2-1, por conta da fragilidade do time do Juventude, eu até imaginei que o Vasco ia virar o jogo. Falei, não, segundo tempo as coisas vão se encaixar ali, o Vasco vai conseguir essa virada, mas o segundo tempo não existiu, né? O Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo. Eu acho que o Vasco, quando está atrás do placar, o Vasco não consegue mais se organizar, né? O Vasco, depois que leva um gol, o Vasco se desorganiza muito, né? Isso tem acontecido com o Vasco do Fernando Diniz e é uma coisa realmente muito preocupante. O Vasco leva um gol, fica tudo maluco, fica tudo desorganizado. Isso não pode acontecer, mas tem acontecido e com muita frequência. Aí depois do 2-1, o Vasco, enfim, não conseguiu fazer absolutamente nada, não conseguiu criar absolutamente nada. Durante muito tempo, a jogada do Vasco era tentar chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área e nada. E o Verratti nem estava em campo ainda. Depois o Verratti entra por conta desse chuveirinho, mas a bola praticamente não chega também no Verratti. E o Vasco não consegue criar nada no segundo tempo. O Juventude com o Carpini conseguiu se fechar ali bem.
e o Vasco não conseguiu chegar. O Juventude teve toda a tranquilidade do mundo para conquistar essa vitória no segundo tempo, e depois, na parte final, ainda fez o terceiro gol, né? O Juventude ainda fez 3-1 para sacramentar, para fechar o caixão do Vasco em São Januário. Preocupante, né, meus amigos? Um momento muito preocupante. Se o nosso pensamento 2 semanas atrás era, poxa, que pena que a Copa do Brasil não é agora, porque a gente ia amassar o Fluminense, vamos pra cima dos caras, não sei o quê. Agora o pensamento é, ainda bem que a Copa do Brasil é só daqui a um mês, né? Porque se a Copa do Brasil fosse agora, o Fluminense ia passar o Vasco. O Fluminense ia ganhar do Vasco. Porque o Vasco, nesse momento, a impressão que dá é que não consegue ganhar de ninguém. Não sei o que aconteceu de verdade, não sei se internamente aconteceu alguma coisa, mas é muito esquisito, de uma hora para outra, um time que estava jogando tão bem começar a jogar tão mal. Tem que ser identificado o que aconteceu para corrigir rápido. Acho que no Campeonato Brasileiro não tem mais o que a gente fazer, agora é férias mesmo. Já não vamos cair, não vamos para a Libertadores também, porque perdemos essas 3 seguidas aí, praticamente deu adeus. Então é cumprir tabela no Campeonato Brasileiro, ganhar mais uma só para sacramentar os 45 pontos e foco total na Copa do Brasil, né? Organizar a casinha para a Copa do Brasil para conseguir fazer uma boa semifinal e avançar para a final. Porque com a postura que está tendo agora, da forma como está jogando agora, se a Copa do Brasil fosse na quarta-feira agora, na próxima quarta, o Vasco seria eliminado contra o Fluminense. Porque não tem jogado absolutamente nada. Fernando Diniz errando muito, o time errando muito, time muito desconcentrado, um time que a gente não vê mais aquela mesma vontade, aquele mesmo ímpeto que a gente via em jogos anteriores. Enfim, tudo muito preocupante, meus amigos. Tudo muito preocupante. E hoje um vexame, né? Levar 3-1 em casa do Juventude é um vexame. Com todo respeito ao Juventude, tá? Que é um time até que eu tenho uma simpatia, tô torcendo pro Juventude conseguir escapar ali, que caia o Santos, né? Que o Juventude escape e caia o Santos. Mas não pode, né? Não pode perder pro 19º colocado em São Januário, com São Januário lotado. Meus amigos, que situação, tá? É até desgastante falar de Vasco. Meu Deus do céu. Que situação, que situação. Ai. Acabou com o nosso sábado, né? Acabou com o nosso final de semana. Amanhã, esse domingo aí, vai ser uma luta também. Ai, com mais uma derrota do Vasco. Que saudade do meu Vasco de 2 semanas atrás, hein, meus amigos? Que situação. Mas, enfim, participe aqui também, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Para você, quem foi o pior em campo. Para você, o que precisa mudar. Porque eu, sinceramente, agora não consigo nem enxergar nada do que tem que mudar. Acho que tem que mudar a postura. Acho que a postura tem que mudar. O Vasco não tem jogado mais com aquela postura que tinha algumas semanas atrás, alguns jogos atrás. Não sei o que aconteceu, mas tem que ser identificado. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Valeu.